Ei galera, tudo bem? Estamos aqui para começar a nossa terceira aula do primeiro módulo de capacitação para Ministério de Juventude. Eu quero dizer que eu estou muito feliz mesmo, de poder estar aqui com você. Quero te lembrar sobre o nosso combinado de realmente fazer uma troca, de você mandar um pouco sobre o que você tem achado, sobre o que você tem vivido aí, dar sua opinião, a gente trocar umas ideias, porque eu também quero poder aprender com vocês, tá bom? E a gente terminou a nossa última aula falando sobre o desenvolvimento da nossa missão e sobre aquilo que Jesus deixou para a gente fazer, que foi o discipulado. Como esse precisa ser o foco do nosso ministério. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Eu tinha te deixado como dica o livro A Formação de um Discípulo. Existem outros livros muito bons que também falam sobre discipulado, mas A Formação de um Discípulo, ele é um livro bem básico assim sobre discipulado, com uma leitura fácil. Ele é um livro pequeno, é uma leitura rápida e, de verdade, eu queria te convidar para que você começasse por ele. Mesmo que você já leu outros livros sobre discipulado, aquele livro é muito didático e vai te servir para quando você for treinar outras pessoas que fazem parte da sua liderança para discipular outros, a sua galera mesmo, sabe? Então, ali é muito didático, não só para a gente aprender, mas também para a gente usar ele para ensinar. Então, queria de novo ressaltar essa dica desse livro. E hoje a gente vai falar sobre morte de si mesmo para a multiplicação. Não tem como a gente ser discipulador. Na verdade, não tem como a gente ser discípulo sem a morte para nós mesmos e para a nossa vontade. A morte para nós mesmos nos possibilita obedecermos a Cristo, nos esvaziarmos de nós, nos enchermos do Espírito, para ter condição de reproduzir o caráter de Cristo na vida de outras pessoas, depois que ele vem sendo desenvolvido em nós. A gente sabe que a gente nunca vai estar 100% ok, só no céu. Mas a gente está num processo de santificação e durante esse processo, todos os dias, matando a nossa vontade, a gente tem a possibilidade de cumprir a missão de Cristo, discipulando outras pessoas. E eu quero te convidar para que você pegue um pedaço de papel e anote agora algumas coisas que você acha que precisam morrer em você ou na sua liderança, para que você consiga desenvolver um ministério segundo a vontade de Deus. Talvez você tenha muita dificuldade de delegar as coisas. Talvez você queira fazer tudo sozinho, só do seu jeito. Talvez você tenha dificuldade com uma parte da juventude da sua igreja. Talvez você tenha até algum problema, sabe, que não foi resolvido. Talvez você tenha dificuldade de apaziguar conflitos. E às vezes a sua galera, ela tá tendo algumas dificuldades que nem tem a ver com você, mas que você precisaria de intervir e você não tem conseguido. Eu não sei, eu poderia aqui ficar conjecturando várias coisas, mas eu quero te desafiar a dar um pause e refletir um pouco sobre o que precisa morrer. Não só na sua liderança, mas como em si mesmo, sabe? As suas práticas, os seus atos, algumas características que precisam mudar. Sabe, às vezes a gente fica achando que são coisas muito negativas, mas, por exemplo, Jéssica, eu sou tímida demais, eu preciso matar essa minha timidez no sentido de conseguir desenvolver melhor os relacionamentos, porque tem me atrapalhado a me relacionar. Ou, eu sou extrovertida demais e eu acabo não deixando ninguém falar, não consigo discipular ninguém porque só eu falo, não consigo escutar as pessoas, não consigo ter empatia pelas pessoas. É um ponto, sabe? São características que não necessariamente são negativas, mas que, dependendo da forma como a gente desenvolveu elas podem estar atrapalhando a gente. Então, a gente precisa pensar o que tem que morrer. E eu quero te desafiar a fazer isso agora. Porque sem a morte para nós mesmos, não tem como a multiplicação. Falando de discipulado, eu queria te dar um alerta de que eu não sei qual é o número de jovens e adolescentes que você tem na sua igreja, mas vamos estipular uma média de 40 pessoas, entre jovens e adolescentes. Eu quero te dizer que você não vai conseguir discipular todo mundo em 2 meses, em 6 meses, nem em 1 ano. O discipulado, ele requer relacionamento habitual. Ele requer investir tempo, não só para ficar ensinando a Bíblia para a pessoa, mas para desenvolver o relacionamento com a pessoa.
E compartilhar a palavra faz parte desse relacionamento. Você consegue entender? E isso demanda tempo. Tempo mesmo, de qualidade. Isso demanda intencionalidade. Você sozinho não vai conseguir discipular a sua juventude toda. E vocês não vão conseguir discipular todo mundo assim. Nem todo mundo vai topar fazer parte do discipulado no início. Alguns vão se desenvolver mais rápidos do que o outro em relação à maturidade cristã. Alguns, depois de, 6 meses de discipulado, vão ter condição de começar a também discipular outra pessoa. Alguns vão demorar 1, 2 anos. Porque as pessoas são diferentes, o tempo de cada um é diferente, o tempo de conversão, a forma de se relacionar com Cristo, a maturidade na fé. Então, você vai precisar de ter paciência. Jesus, o ministério dele durou 3 anos. E Jesus passou 3 anos separando discípulo de multidão. Queria compartilhar com você uma dificuldade muito grande que eu tive durante muito tempo, de separar discípulo de multidão. Às vezes, quando a gente fala de multidão, a gente considera uma coisa negativa, né? Tipo, nossa, multidão não é ninguém. Não, eu não estou falando disso. Jesus tinha muitas pessoas que caminhavam com ele, que seguiam ele mesmo, que fizeram parte do seu ministério, que aprenderam muito com ele. Mas Jesus discipulou de perto 12 pessoas. Jesus, que é Deus, escolheu 12 pessoas e passou 3 anos discipulando essas pessoas. Jesus caminhava junto com a multidão? Caminhava. Jesus ensinava para a multidão e se relacionava com a multidão. Mas ele sabia que de forma intencional, que de forma muito mais profunda, ele escolheu 12 para discipular. Desses 12, a gente precisa lembrar que 3 ele acompanhou muito mais de perto. 3 eram muito mais íntimos. 3 realmente faziam parte da intimidade de Jesus em todos os momentos. Quando ele estava triste, quando ele queria sair para orar, enfim. A gente ainda precisa lembrar que no final disso tudo, um traiu, um tinha uma fé fraca, o outro negou a Jesus e todos eles correram de medo. Você consegue entender isso? Que os discípulos de Jesus, quando eu digo os discípulos de Jesus, aqueles que Jesus discipulou lá de perto, Jesus, aí você pode pensar assim, nossa, meu Deus, é verdade. Eu quero dizer para você que o discipulado não significa que em 1 ano você vai ter pessoas perfeitas, super crentes. Não, porque o êxito do discipulado não está em você ficar olhando para o final e na meta final. O êxito do discipulado está na caminhada, está no relacionamento que vai ser desenvolvido, está na vivência do reino de Deus ali com aquela pessoa, na ação do Espírito Santo, na reprodução do caráter de Cristo. É na caminhada, no caminho que é Cristo. Então, tenha calma, vá devagar, entenda que é de pouquinho em pouquinho. A gente não pode querer pegar 50 jovens e adolescentes sobre a nossa responsabilidade por 1 ano e achar que vai fazer acontecer com eles e que eles vão sair super crentes porque a gente fez 4 cultos legal. Não é assim que funciona, tá? Não é. A gente precisa cair na real, botar o pé no chão, olhar para a palavra de Deus, olhar o nosso exemplo, o maior exemplo de líder que é Cristo, de verdade. E nós também precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente cobra da nossa juventude uma coisa que a gente não é nem metade disso. Às vezes a gente está cobrando dos meninos, e aí eu quero te pedir para você lembrar dos retiros, não sei qual é a sua idade, mas, por exemplo, se você tiver de 25 para cima, quero te pedir para você lembrar dos retiros, de quando você era criança, que a geração anterior era adolescente, não sei o quê, do tanto que a gente aprontava em retiro. E hoje, a galera de hoje não apronta nem metade, entendeu? E por que eu tô falando disso? Porque a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está cobrando dos meninos uma coisa que a gente não é nem metade. E é por isso que, antes de tudo, o pressuposto é que a gente seja discípulo. Antes da multiplicação vem a morte para si mesmo. Antes de discipular pessoas, de conduzir pessoas, vem o nosso compromisso diário em matar a nossa vontade. Todo mundo sabe que tem que orar e ler a Bíblia. Isso todo mundo sabe. Todo mundo já sabe disso. E isso precisa ser base pra gente mesmo. A gente precisa se preocupar mesmo com isso, sabe? Mas vamos fazer um culto, porque o culto vai dar 50 pessoas.
Se a gente chamar para orar e ler a Bíblia, só vai dar 10, só vai dar 5. Tudo bem. Mas a única forma para evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza é Bíblia e oração. Não tem segredo. Se você não tiver Bíblia e oração, você pode desenvolver métodos para fazer isso com a sua juventude de uma forma que com os adolescentes vai ser de um jeito, com os jovens, sei lá, de 18 anos vai ser de outro jeito, com a galera dos 25 já vai ser de um outro período, de uma outra forma, tudo bem. Mas o objetivo, a base, o alimento sólido, ele vai vir da leitura da palavra e da oração. E eu quero te desafiar a perseverar nisso, de verdade, sabe? É muito, muito melhor você começar caminhando com 5, 6 que toparam se nutrir espiritualmente, para se fortalecer na fé e para desenvolver o caráter de Cristo agora, do que você ter 30 malnutridos. Porque depois, esses 30 malnutridos, eles vão continuar malnutridos e vão continuar sem caminhar junto. Agora, se você nutre 5 ou 6, eles têm condição de te ajudar a continuar esse processo de nutrir os outros, de caminhar com os outros, de discipular outros. O único método para produzir cristãos maduros é o discipulado. De verdade, assim, foi isso que Jesus fez e é isso que a gente precisa fazer. Jéssica, mas eu tenho muita gente, não dá para eu começar 1 a 1. Eu vou ter que começar a fazer o discipulado através, sei lá, da célula, do pequeno grupo da minha juventude. Tudo bem, começa desse jeito, mas vai capacitando líderes, sabe, para poder irem discipulando. Então seus líderes de pequeno grupo, eles vão ficar responsáveis por ir cuidando da galera e você fica cuidando desses seus líderes. Faz como o sogro de Moisés falou para ele, sabe? Olha, vamos pegar grupos de 1000, depois grupos de 500, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10 e vamos botar um líder, entendeu? Sobre cada grupo para a gente conseguir que todo mundo seja liderado. A gente precisa cuidar para que todo mundo seja cuidado. Mas, Jéssica, então a gente não vai mais fazer retiro, não vai mais fazer culto, mega top, não. É claro que a gente vai. É claro que a gente vai. Só que a gente precisa ter intencionalidade nas coisas que a gente vai fazer, sabe? A gente vai fazer um culto para quê? Para dizer que a gente teve um culto jovem? Ou a nossa intenção é, nós vamos ter um momento de adoração mais íntimo com a juventude e nós vamos botar intencionalidade nesse negócio. Nós vamos desafiar a galera a convidar visitante, porque aí vão vir jovens e aí eles vão poder, de uma forma um pouco menos formal, ouvir sobre a palavra de Deus, ter contato com outros jovens. Depois no final vamos fazer uma cantina para poder a galera ficar aqui embaixo conversando. Não é só para fazer a cantina, mas é para gerar comunhão, não sei o quê. Você entende a diferença? Intencionalidade. Anota essa palavra, ela precisa caminhar junto com você no seu ministério. Fazer discípulos tem tudo a ver com juventude, porque esse é o pressuposto da grande comissão. Você quer ver como? Vou te dar um exemplo. Pensa num menino, pensa no missionário, e você vai ser enviado pela Junta de Missões Mundiais para ir lá para o continente asiático. Lá você vai evangelizar um muçulmano. E aí, antes de você ir evangelizar um muçulmano, você precisa se preparar, não é? O que você vai precisar aprender dele? Eu quero te convidar para você anotar isso daí, essas coisas que a gente vai falar agora. Quais elementos que você precisa aprender sobre ele? Você precisa aprender sobre a sua cultura. Então, você precisa aprender sobre as músicas que ele gosta, sobre as músicas de lá, sobre os costumes, a comida, né? Você está indo para outro país, você tem que conhecer um pouco da geografia do lugar, como que as coisas funcionam, se é frio, se é calor, como que é as coisas, as gírias, porque às vezes, uma palavra que você fala, dependendo da tonalidade que você fala, do contexto que você fala, já muda um pouco o significado, você vai precisar pensar tudo isso. Você vai ter que mudar algumas coisas em você, você vai ter que pesquisar sobre as roupas daquele lugar, daquele povo, porque você não vai... Tem país que você não vai entrar de calça jeans normal, de boa. Eu, então, que sou mulher, se você for mulher também, dependendo do lugar, você vai ter que ter um pouco mais de adereços, outros acessórios na sua vestimenta. Então, a gente vai ter que conhecer a língua, conhecer a cultura, a alimentação,
conhecer. E aí, outra coisa, para você começar a evangelizar esse rapaz, você vai ter que estabelecer uma relação com ele. Você vai ter que conhecer ele. Então, você vai ter que se dispor a criar uma relação com ele. Conhecê-lo, saber do que ele gosta, o que ele gosta de fazer, puxar assunto e conhecer melhor ele, para através desse conhecimento você levar Jesus para essa pessoa, certo? Certo. A gente às vezes está disposto a fazer isso por um cara muçulmano que a gente ainda nem conhece, que está lá do outro lado do mundo. Mas às vezes a gente não está disposto a fazer isso pela nossa galera que está aqui do nosso lado. A gente não quer saber o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo, o que eles estão vestindo, por que eles estão vestindo e ouvindo e vendo o que eles veem, por que eles comem o que eles estão comendo, por que eles fazem o que eles gostam, o que eles estão fazendo, o que eles gostam de fazer, o que é hobby para eles, porque às vezes para você é legal ver um filme, para eles não é. A gente precisa investir tempo conhecendo a nossa galera de verdade para poder discipulá-la. A gente precisa gastar tempo se capacitando, se preparando e conhecendo para desenvolver um relacionamento intencional para começar o discipulado. E, por fim, na página 31 do livro A Formação de um Discípulo, vai ter o textinho aí pra gente e eu vou te convidar para você ler junto. O discipulador sabe que a responsabilidade continua até que seu discípulo chegue à maturidade espiritual. Discipulado é reprodução de qualidade que assegura que o processo de multiplicação espiritual continuará de geração a geração. A palavra de Deus diz em alguns textos, e aí eu queria destacar um salmo que fala, que uma geração contará a outra as feituras de suas mãos. Isso envolve discipulado também, isso envolve relacionamento, isso envolve uma geração cuidando da outra, transmitindo a outra, traduzindo para a outra aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, se a gente começar a desenvolver o discipulado dentro da nossa juventude, capacitando as pessoas, gerando essa multiplicação, vida na vida, a gente não vai mais ter os gaps de geração. A gente vai ter sempre uma geração cuidando da outra. A gente vai conseguir abandonar os conflitos de gerações. A gente vai conseguir tratar esses conflitos muito melhor, porque a gente vai estar se relacionando. Por hoje era isso. Queria te deixar como tarefa de casa para você pesquisar um pouco sobre gerações. Você dá uma leitura rápida sobre geração X, Y, Z e todas as outras 1000 gerações que apareceram depois dessa. Você dá uma pesquisada um pouco sobre isso, o que as pessoas estão falando sobre isso. Isso vai servir para a nossa aula prática, tá bom? Fica com Deus, tem sido um prazer. E qualquer coisa, você tem meu telefone e tem o e-mail.